Hoje a gente vai mergulhar numa parábola clássica. Uma daquelas histórias que fazem a gente parar e pensar sobre o que realmente significa ser forte e generoso. Essa é a história do mendigo cego e do cavaleiro de armadura. Basicamente, é uma história sobre um cavaleiro e um mendigo. Um conto que atravessa o tempo para ensinar uma coisa bem importante sobre a verdadeira caridade. É uma lição que mostra que o jeito como a gente trata os outros, sabe, no silêncio, no dia a dia, pode valer muito mais do que todo o ouro oferecido em público. E para a gente começar a nossa reflexão, fica aqui essa pergunta. O que tem mais peso no mundo? Uma moeda de ouro, que todo mundo vê, que é material? Ou uma palavra gentil, que é invisível, mas que tem um poder enorme? Para responder isso, vamos primeiro conhecer o nosso cavaleiro. A nossa história começa com o que a gente poderia chamar de caridade das mãos. E ela é personificada num cavaleiro, o Rodrigo, cuja imagem pública, olha, era toda forjada em ouro e numa suposta generosidade. O Rodrigo era o retrato da nobreza. A armadura de prata dele brilhava tanto quanto a fama de benfeitor que ele tinha. Ele realmente acreditava que o seu escudo era feito do ouro que ele distribuía. Ele jogava moedas para os pobres, mas com um certo desprezo, sabe? Convencido de que toda aquela riqueza fazia dele o homem mais protegido e virtuoso do mundo. Só que essa caridade do Rodrigo tinha um limite bem claro, a porta do próprio castelo. Porque por trás daquela fachada de nobreza toda, se escondia o que a gente pode chamar de uma falência de coração. E é aqui que a contradição fica escancarada. Em público, ele era o grande benfeitor, o generoso. Em casa, ele se transformava. As palavras dele cortavam como faca. Ele gritava com os servos pelas menores falhas e tratava a esposa com um silêncio gelado. Um silêncio que, vamos combinar, feria mais do que qualquer lâmina. A caridade dele, no fim das contas, era só para quem estava do lado de fora. E um dia, essa contradição toda veio à tona. Quando ele estava cruzando o portão da cidade, um mendigo cego parou. Mas olha que interessante, o mendigo não pediu dinheiro. Ele pediu uma coisa muito mais simples: ajuda para atravessar uma poça de lama. A reação do Rodrigo foi imediata e, nossa, muito reveladora. Irritado por ter o tempo precioso dele interrompido, ele empurrou o homem e atirou uma moeda com essas exatas palavras. A ironia aqui é gigantesca, né? Ele diz que tem pressa para servir a Deus, mas foi incapaz de ajudar um ser humano que estava bem ali, na sua frente. Aquele encontro mexeu com ele, e naquela noite, o verdadeiro campo de batalha se revelou. Só que não numa planície, mas num sonho. Um sonho profundo, aterrorizante, que forçou o Rodrigo a se encarar de verdade. No sonho, ele se viu num campo de batalha espiritual. E para o horror dele, aquela famosa armadura de prata, o símbolo da sua força, estava toda corroída, cheia de buracos, enferrujada, completamente inútil. Ele ainda tentou se proteger com o escudo que ele achava ser de ouro maciço, o escudo das suas doações, sabe? Mas nesse campo de batalha da alma, o metal não valia nada. O escudo simplesmente derreteu nas mãos dele, como se fosse cera no sol. O dinheiro não podia protegê-lo ali. E aí, no meio do sonho, a figura do mendigo cego apareceu de novo. Só que ele estava diferente. Ele não era mais frágil, necessitado. Pelo contrário, ele brilhava de um jeito intenso, como uma estrela, irradiando uma força que o Rodrigo nunca tinha visto na vida. A verdadeira armadura, na verdade, pertencia ao mendigo. Ele usava um manto de luz, e a origem desse poder era muito reveladora. Era um manto feito de fios de paciência, tecido com o silêncio de quem sabe ouvir e entrelaçado com a tolerância para com os outros, virtudes que o Rodrigo, com toda a sua riqueza, simplesmente não tinha. E foi nesse momento que o mendigo, naquela forma iluminada, revelou para o Rodrigo o conceito de caridade moral. E essa foi, sem dúvida, a lição mais importante da vida dele. A acusação foi direta, devastadora. Você é rico de moedas, mas é um miserável de caridade moral. O mendigo apontou exatamente qual era a verdadeira pobreza do Rodrigo, a falta de bondade, de compaixão e de empatia no dia a dia dele. E o que seria essa caridade moral? Bem, é um tesouro que não se compra com dinheiro. É como se fosse a inteligência emocional da alma, sabe? Construída no perdão silencioso, na disposição de ouvir quem precisa e na força de suportar as falhas dos outros sem ficar julgando. Então o ponto central é esse.
A caridade das mãos, o ouro, isso pode até proteger o corpo, dar conforto material, claro. Mas a falência do coração, o orgulho, a impaciência, isso adoece o espírito e deixa a alma da gente completamente desprotegida. Ao acordar daquele sonho, o Rodrigo não era mais o mesmo. Ele finalmente entendeu que a força de verdade não estava no cofre dele, mas no que a história chama de arsenal dos pobres, um poder que, na verdade, é acessível a todo mundo. Ele entendeu por que o escudo espiritual dele era tão fraco. A armadura dele era cheia de buracos porque ele estava sempre agarrado àquela necessidade de estar certo, de criticar, de apontar falhas. Ele não sabia abrir mão do orgulho, daquele direito de ter razão. E essa é uma das ideias mais bonitas da história. A caridade moral é chamada de o arsenal dos pobres. E por quê? Porque é um tesouro que não depende de dinheiro, é acessível a qualquer um. A paciência, a tolerância, o perdão é um arsenal que todo mundo possui, mas que pouca gente tem a coragem de usar, de gastar no dia a dia. E a conclusão da parábola é que a verdadeira proteção, o escudo mais forte de todos, não se compra com ouro nem se exibe em público. Ele é forjado ali, quietinho, na oficina da convivência diária, através da tolerância que protege os lares e as relações do fogo da discórdia. E assim, a nossa reflexão inicial ganha uma nova camada, né? A história do Rodrigo nos deixa com uma última pergunta. Que tipo de escudo cada um de nós está de fato construindo ao longo da vida? Aquele que brilha por fora, para os outros verem, ou aquele que realmente nos fortalece por dentro?